Bom, vamos pegar como exemplo agora esse programa simples aqui, né, que nós montamos no laboratório. Esse programa não, né? Na verdade, esse circuito eletropneumático simples que vocês montaram no laboratório. E basicamente a operação dele é apertar o botão S1, o cilindro avança, aperta o botão S2, o cilindro recua. E se você aperta os dois botões ao mesmo tempo, nenhum dos solenoides é energizado, né? Por isso que ele tem essa repetição dos contatos S2 normalmente fechado aqui e S1 normalmente fechado aqui na linha do S2, né? Aperta os dois botões, esses contatos se abrem e nenhum dos solenoides é energizado. Porque, como eu comentei, não é interessante que os dois solenoides sejam energizados ao mesmo tempo de uma válvula direcional. Como é que a gente passa esse programa para a linguagem ladder? Tá? Então, aqui é o seguinte, vamos entender as ligações que foram feitas nesse circuito lá no laboratório. Então, essa primeira linha, a gente ligava um fio de 24 volts até a conexão de cima de um botão, né? No caso aqui eu estou chamando esse botão de S1, peguei um contato normalmente aberto dele, contato normalmente aberto, a saída dele eu liguei num contato normalmente fechado, numa conexão de um contato normalmente fechado do S2, né? E é o que a gente tem aqui, essa ligação do ponto 4, a ligação do ponto 1, a ligação que eu tenho daqui para cá. E a ligação da saída, né, a conexão de baixo aqui desse S2 normalmente fechado, eu ligo no Y1, né, que é o solenoide Y1 da minha válvula direcional. E o fio azul desse solenoide eu ligo em 0 volts. Né? Então tem essa primeira ligação aqui. E na segunda linha eu faço a mesma coisa, só que invertido os botões. Eu ligo 24 volts em uma das conexões de um contato normalmente aberto do botão S2. A outra conexão eu ligo numa conexão de um contato normalmente fechado de S1. Então, essa linha de 24 volts que chega aqui, é essa linha que eu chego aqui. Essa linha do 4 para o 1 é essa linha inclinada que eu tenho aqui. Né? E a linha daqui, né, é justamente o fio vermelho do solenoide Y2 e o fio azul dele eu ligo em 0 volts. Então essa é a ligação que vocês fizeram lá no laboratório. Agora, se eu quiser usar um CLP para fazer essa operação, o que eu preciso entender? Eu vou substituir tudo que é botão aqui, né, contato de normalmente fechado, normalmente aberto, né, esses botões, por contatos. E os solenoides eu vou substituir por bobinas. Né? Então, o símbolo de contato e o símbolo de bobina são esses símbolos aqui. Ó. Deixa eu voltar aqui no programa. Tá? Então, esse aqui é o símbolo de bobina e esse aqui são os símbolos de contatos, né? Que a gente associa com a entrada e a bobina a gente associa com a saída. Né? Então, tudo que for botão, fim de curso, sensor, você associa com uma entrada, com um contato. Tudo que for solenoide, de válvula direcional, sinal luminoso, sinal sonoro, motor, relé auxiliar, você associa com saída, que é a bobina. No caso aqui, a gente tem duas entradas, que é o S1 e o S2. A gente não precisa usar os contatos normalmente fechados desses botões, porque a gente vai inseri-los dentro do programa. E o Y1 e o Y2 são saídas. Então eu tenho que ligar esse Y e esse Y1 e esse Y2 com saídas do CLP. E o S1 e o S2 eu preciso ligar com entradas do meu CLP. Tá? Então, no caso do CLP que a gente tem no laboratório, aqui a gente tem as entradas. Então, a gente tem aqui 8, 16, 24 entradas, né? E aqui a gente tem as nossas saídas, que são 16 saídas, tá? E elas são numeradas dessa forma como está mostrado aqui. As saídas de O0.0 a O0.7 ou 1.0 até O1.7 e as entradas de I0.0 até I0.7, a mesma coisa I1.0 a I1.7 e 2.0 a I2.7. Então, essa forma que o CLP da Festo usa para identificar as entradas e saídas. E as ligações que a gente vai fazer são essas que são mostradas na tela.
Primeiro a gente tem que alimentar o CLP, então 24 volts aqui para alimentar ele, e 0 volts aqui para alimentar o CLP. O S1 eu vou ligar em uma determinada entrada, eu liguei nessa entrada aqui, ó, o S1, essa ligação aqui, então eu preciso ligar um fio daqui até essa entrada. E outra conexão do S1 eu ligo em 24 volts. S2 a mesma coisa, eu ligo esse fio aqui em 24 volts e um fio saindo do contato normalmente aberto desse botão S2, eu ligo em uma outra entrada do meu CLP. Então estou usando essas duas entradas aqui. E a mesma coisa com as saídas. O fio vermelho do Y1 eu ligo em uma saída e o fio vermelho do Y2 eu ligo em outra saída. O fio azul do Y1 e o fio azul do Y2 eu ligo em 0 volts. Então eu fiz as ligações que eu preciso aqui no meu CLP, agora eu preciso programá-lo para funcionar da forma como foi mostrado nos slides anteriores, né? Então, só para salientar quais entradas e saídas a gente está utilizando aqui. O S1 está associado com a saída I0.1, o S2 está associado com a saída I0.0. Então, isso precisa aparecer no meu programa. E o Y1 está associado com a saída O0.0 e o Y2 com a saída O0.1. Né? E o S1, aqui é entrada, né? Acho que eu falei saída. É entrada 0.1 e entrada 0.0. Você faz, no caso desse CLP, a programação num computador e aí depois você manda o programa por essa conexão que está mostrada aqui na foto, tá? E o programa que a gente utiliza, né, para fazer a programação do CLP da Festo é esse programa FST aqui, ó, tá? A tela dele está mostrada aqui. Vamos ver um pouquinho com mais detalhes como é que funciona essa programação. Primeiro, você tem que fazer a identificação das entradas e saídas. Então, as entradas que como a gente está utilizando é a I0.1, a I0.0, e aí eu falo, né, qual o símbolo que eu quero que seja utilizado no programa. Então, se eu quero usar aquela mesma simbologia que eu usei lá no circuito eletropneumático, né, aquela mesma denominação, então estou chamando aqui de S1, o I0.1 e S2, o I0.0. E a mesma coisa para as saídas, né? Só que agora tem um O na frente aqui, né? O O0.0 está associado ao Y1 e o O0.1 está associado ao Y2. E aqui eu posso colocar um comentário dizendo o que acontece quando essas entradas ou saídas são acionadas. E aqui em cima eu tenho o programa, né? Aí eu faço essa programação naquele software, que é muito parecida com o circuito, né, eletropneumático. Aqui você tem o S1 normalmente aberto e aqui você tem o S2 normalmente fechado. Tá? Esse é o símbolo de normalmente fechado. Tem uma barra dentro do contato. E aqui o símbolo de saída, né? No caso aqui o Y1. E a mesma coisa na segunda linha, só que com o S1 e o S2 invertido e agora energizando o Y2. Então, olha o que acontece. Quando eu aperto o botão S1 e não aperto o S2, apertando o S1 é como se essa barrinha aparecesse aqui no meio do S1. E por essa barrinha permite a passagem de corrente. O S2 é normalmente fechado e não está acionado, então permite a passagem de corrente também. E a corrente chega aqui no Y1 e energiza esse solenoide. Se eu aperto o S2 e não aperto o S1, aí quem é energizado é o Y2. Agora, se eu aperto o S1 e o S2, esse contato e esse contato se fecham, mas esses dois contatos se abrem e nenhum dos solenoides é energizado. Tá? Então, aqui, contatos normalmente abertos, contatos normalmente fechados e as minhas bobinas. Tá? Essa simbologia básica ela está de acordo com essa norma aqui, né, para a linguagem ladder, e a gente tem contato normalmente fechado, contato normalmente aberto. A bobina também pode ser negada, tá? Então, assim, se ela estiver aparecendo com essa barra, como está mostrado aqui, quer dizer que se ela não receber corrente, ela está energizada. Agora, se ela receber corrente, ela desenergiza, né? Ela tem uma operação ao contrário da bobina normal.
Bom, e aí tem os comentários, né? Que a gente pode. Isso vai depender de cada programa que você utiliza para fazer o teu programa em ladder, né? No caso aqui é o programa que a gente usa para programar o CLP da Festo. Ele permite esses comentários aqui para ajudar a você entender o que está acontecendo no teu programa. E aqui um comparativo, né? Entre o diagrama de contatos que a gente usa na eletropneumática e a linguagem ladder. Pensa, é como se você pegasse, né, esse diagrama de contatos e tombasse ele, né, girasse em 90 graus assim, e mudasse a simbologia, né? E a simbologia é muito mais simples da ladder do que do diagrama de contatos, porque essa esse símbolo aqui de contato, ele serve tanto para botão, como que é o caso que a gente está usando aqui, mas serve também para fim de curso, para sensor. Então, tudo que for entrada é essa simbologia aqui. Só vai depender se ela é normalmente aberta ou normalmente fechada, né? Então, essa é uma forma da gente conseguir comparar os dois, né? Usar, por exemplo, se você já tem um diagrama de contatos pronto, para fazer a linguagem ladder é muito simples, né? Você faz esse tombamento em 90 graus e substitui os símbolos, né? Dependendo se for entrada ou de saída. E aí, se você terminou o programa, você envia o programa para o teu CLP e coloca ele para rodar. Tem uma chavinha aqui que tem uma opção de run. Quando você gira ela, ele já começa a rodar o programa.